Juliano Oliveira versus Otávio Mesquita. Sim, vamos falar desse caso aí que tá bombando nas redes sociais, um monte de gente, a maioria do lado do Otávio Mesquita, alguns poucos defendendo a Juliana Oliveira. Foi estupro, não foi estupro, foi importunação sexual, não foi, foi algum tipo de crime, foi uma brincadeira que passou da medida. Vamos entender o que está acontecendo. Mas primeiro vamos lá, vamos saber o que nós temos de informação pelas redes sociais e pela imprensa, pelos jornais até o momento. Vamos lá. Juliana Oliveira, humorista e ex-assistente de palco do The Noite, lá do Danilo Gentili, ela fez nesse mês de abril agora, fez uma denúncia grave ao Otávio Mesquita, uma denúncia por estupro. O caso foi revelado pela colunista Mônica Bergamo e nós estamos trazendo aqui também uma matéria da CNN Brasil que foi assinada pelo Flávio Ismerini no dia 17 de abril de 2025. Segundo o Juliano, o caso ocorreu em 2016. Disso você já sabe, tá aí no YouTube e você também já viu a repercussão. Durante uma gravação com várias pessoas presentes. O que a Juliana relata? Que durante essa gravação, durante o programa mesmo, você pode acompanhar isso no YouTube, ela diz que foi apalpada pelo Otávio Mesquita, que o Otávio Mesquita pegou nos seios dela, chegou a passar a mão nas partes íntimas dela, e que teve um determinado momento ali, inclusive, que o Otávio Mesquita teria pegado a cabeça da Juliana e trazido contra as pernas dele, né, num ato ali que seria um ato de força. Ela disse que ficou em choque, né, que chegou a relatar isso para a produção, chegou a relatar isso também para o Danilo Gentili, e que a partir daquele momento o que teriam feito seria, quando o Otávio Mesquita participava dos programas, e pelo que se sabe, a partir desse dia ele nunca mais participou como entrevistado, mas ele chegava a fazer aquelas interações de invadir o programa, ir lá fazer aquelas palhaçadinhas que ele faz. Ela era uma modo de a produção proteger a Juliana, pegava ela e enfiava dentro de um banheiro e ela ficava escondida. Mas em 2020, isso ainda a Juliana contando, quando nós tivemos aquele caso da Dani Calabresa com o Marcos Smelling, ela teria visto ali a força que o Danilo Gentili deu para a Calabresa, saiu ali em defesa da Calabresa contra o Márcio Smelling, e ela teria então, primeiro, se dado conta que tinha sido vítima de um assédio, ou de algum crime sexual. A gente vai tratar exatamente o que pode ter sido, que pode ter se enquadrado nisso. Então, foi quando ela relatou isso, e é o que se sabe hoje, relatou isso ao Danilo Gentili e à produção. Agora, em abril desse ano, ela faz a denúncia e o Ministério Público de São Paulo queria receber essa denúncia da Juliana, a Juliana que está acompanhada por um advogado. Ela faz a denúncia ao Ministério Público no dia 2 de abril de agora, de 2025. O Ministério Público recebe a denúncia da Juliana e pede a abertura de um inquérito policial para entender melhor o caso, tá? Para que a polícia investigue melhor o caso, para que a polícia verifique as imagens, para que a polícia eventualmente faça algum tipo de perícia nas imagens, para que a polícia veja se não tem alguma imagem anterior que possa ajudar ao Ministério Público a entender o que aconteceu e chegar à conclusão se houve ou não algum crime. A gente também já vai tratar disso, mas é bom ficar claro. Nesse momento, nós não temos um processo criminal. Tá? O que nós temos ainda é uma denúncia que está em fase de investigação. Eu vou fazer uma observação aqui. O inquérito policial não é algo obrigatório quando você relata um crime ao Estado, ao Ministério Público, ao juiz, não é algo obrigatório. Mas, em regra e na prática, mesmo que o Ministério Público já receba essa denúncia, mesmo que o Ministério Público já tenha essas imagens, ele normalmente vai buscar a polícia para que a polícia verifique, por exemplo, se as imagens são verdadeiras. Tá? Mas tudo no seu tempo a gente vai tratar disso aqui ainda no canal. Otávio Mesquita, né, vamos falar dele agora, da sua parte, o que ele faz? Ele nega tudo, ele nega que tenha havido qualquer tipo de crime.
em que a linha de defesa já, né, uma defesa para o Tribunal da Internet, que deve seguir a linha do Otávio Mesquita, também na justiça, é de que aquilo foi uma brincadeira e que foi combinado. Que ele teria. Aí foi um programa do Danilo Gentili que ele faz. Ele está comemorando o aniversário dele. E ele teria combinado com a Juliana e com toda a produção que ele iria descer pela corda. Você tem as imagens aí na internet, não preciso ficar falando. E que tudo aquilo foi uma encenação, foi uma brincadeira, foi consensual, e essa palavra é importante de aguardar. Você tem por parte do Otávio Mesquita dizendo foi consensual, por parte da Juliana dizendo não foi consensual, mas também vamos tratar disso ainda. E ele sustenta essa linha de defesa, que foi apenas uma brincadeira. O Danilo Gentili também se manifestou. Você está aí nas redes sociais, ele se manifestou por uma coisa de 2 semanas atrás, em que ele diz que ele só soube do caso, atenção às datas, o caso ocorreu em 2016, e o Danilo Gentili diz que ali, internamente, para a governança do SBT, para o diretor, para o Danilo Gentili, a Juliana só teria relatado isso em 2020, tá? É isso que ele divulgou aí nas redes sociais. E que ele diz que eles ofereceram o apoio, não apenas o apoio administrativo, mas também o apoio jurídico à Juliana, inclusive oferecendo o advogado dele, Danilo Gentili, para a Juliana e oferecendo todo o apoio para que, se ela quisesse levar o caso à frente, ela assim o fizesse. O SBT também divulgou, e isso a Juliana não quis fazer. O SBT também divulgou uma nota, diz que tratou o assunto na governança interna da empresa e que o assunto foi encerrado, enfim, que não buscaram, não encontraram ali qualquer crime, qualquer conduta que fosse desabonadora ao Otávio Mesquita. Mas não parou por aí não. 3 de abril de 2025, agora, recente, no mês passado, o Otávio Mesquita entrou com uma ação civil contra a Juliana. Nessa ação civil, o que o Otávio Mesquita ele alega? Ele alega que sofreu danos morais, danos à sua imagem como artista, e depende da imagem. Ele pede ali como valor de indenização o valor de R$ 50.000, mas ele coloca ali também na sua petição inicial, que é a carta que você entrega para o juiz, apresentando todos os seus pedidos, ele diz ali que, caso ele ganhe, esse valor de R$ 50.000 deve ser destinado a uma instituição de caridade, alguma ONG. Tá? Ele não quer, o que a princípio parece que ele quer é mais deixar claro tudo o que aconteceu, e ele não precisa desse dinheiro, não está interessado no dinheiro. Na ação, ele anexou, e aqui é importante que também nós vamos tratar mais à frente. Dessa ação civil, atenção, que nós estamos falando agora de 2 processos ou possíveis 2 processos. Processo da Juliana contra o Otávio Mesquita, só que ainda não é um processo, ainda não virou um processo criminal. A Juliana Mesquita faz a denúncia, o Ministério Público está agora, pediu com a ajuda da polícia para investigar o caso. E, paralelamente a isso, o Otávio Mesquita entrou com uma ação civil, pedindo ressarcimento por danos morais, por danos à sua imagem. E nessa ação, o que ele traz ali? Tá? E toda a atenção, isso daí é público, você pode consultar no site do TJ São Paulo. O que ele traz ali é que, novamente, reafirmando que se tratou de uma brincadeira, que foi consensual, e traz diversas imagens em que a Juliana, a ex-assistente do Danilo Gentili, apareça interagindo não apenas com ele, em ocasiões passadas, mas também interagindo com outros artistas e fazendo ali brincadeiras de conotação sexual. O advogado do Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita está sendo representado pelo Dr. Roberto Campanella Candelária, diz que e também apresenta como argumento de defesa, e já anota aí que é importante, o período que a Juliana teria para fazer essa representação, para pedir que o Otávio Mesquita fosse processado, esse período já teria passado.
A gente já vai tratar disso, mas anota aí já. Crimes de estupro, o crime de estupro, quando ele é praticado contra uma pessoa maior de 18 anos e que essa pessoa não seja vulnerável, e aí vulnerável pode ser uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, uma pessoa que tem alguma, o que nós chamávamos antes de alguma deficiência mental, que por algum momento, às vezes, a pessoa estava tomando algum tipo de remédio, e isso fez com que ela não sabia no momento exatamente o que estava acontecendo. Quando não se tratam dessas pessoas, o Código Penal diz que a partir do momento que se sabe quem praticou o crime, a vítima ou suposta vítima tem um período de 6 meses para fazer a representação processual e pedir que a pessoa seja processada e julgada. 6 meses para falar, o Estado, eu sinto que eu fui vítima de um crime e eu preciso que você verifique se realmente isso aconteceu, processe e julgue tal pessoa e eventualmente condene, tá? Mas guarde isso daí porque essa, esse, na verdade, é o ponto que está pegando aí nas redes sociais, tá? Se você jogar aí o caso dela, você vai ter muita gente falando, por exemplo, que o crime prescreveu, e que é mentira. Você vai ter muita gente falando que houve uma coisa que se chama no direito de decadência. Decadência é quando você perde a oportunidade de falar para o Estado processar e julgar alguém. É quando você. E é justamente esse período de 6 meses que Juliana, em tese, teria perdido. Pelo menos é isso que você vai encontrar aí nas redes. Mas a gente já vai tratar disso também. Para entender melhor esse caso, vamos entender hoje como hoje a lei encara os crimes sexuais e vamos saber se pode ou não ser aplicado o crime de estupro ao Otávio Mesquita. Essa denúncia é por estupro. Vamos lá. Primeira coisa, nós teríamos nesse caso, e pelas repercussões que nós temos nas redes, as pessoas falando primeiro em atentado violento ao pudor, falando em estupro e falando em importunação sexual. Vamos entender o que é cada um, mas eu já te adianto. No caso do Otávio, seria aplicável em nenhuma hipótese, é importante deixar claro que nós estamos tratando isso aqui de hipótese, usando um caso concreto, uma discussão que está aí na internet para tratar sobre o crime, mas já vou te avisando. Então, estupro poderia ser, nós vamos tratar disso, poderia ser uma importunação sexual, vamos falar disso, mas atentado violento ao pudor, não. Porque atentado violento ao pudor, lá em 2016, e fica esse alerta, quando nós falarmos desse caso, até o final desse vídeo, você tem que sempre lembrar que esse caso ocorreu em 2016. Em 2016, o atentado violento ao pudor não existia mais no Código Penal. É isso mesmo, não existia mais. Então, que nos crimes que nós tínhamos como crime de estupro, e nós tínhamos a contravenção penal do atentado violento ao pudor. Mas tudo ao seu tempo. Mas vem para hoje. O que é o estupro, o que é o que é o e o que é a importunação sexual. Vamos lá. O estupro está hoje no artigo 213 do Código Penal. E ele fala assim, eu vou colocar aqui do lado, você acompanha aí. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena: 6 a 10 anos de reclusão. Pena mínima 6 e no máximo 10 anos de reclusão. Outro destaque: violência ou grave ameaça. No caso do Otávio, já risca essa grave ameaça. Porque até hoje, e pelo que se sabe, pelo que está nas redes e nos jornais, nós não tivemos ali qualquer tipo de ameaça à Juliana. O que nós podemos ali eventualmente enquadrar seria de violência, já vai ficar claro, aguarda aí. Desde 2009, o crime de atentado violento ao pudor ele foi incorporado ao tipo penal do estupro. Ou seja, qualquer ato libidinoso com violência ou grave ameaça é estupro.
Então, olha só que interessante. Pensando aí numa linha do tempo, até 2019, perdão, até 2009, nós tínhamos o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. O crime de estupro, até 2009, era um crime que a única vítima era a mulher. E o único sujeito ativo, o agressor, o bandido, era o homem. Porque o estupro ele era definido como conjunção carnal. E o que é conjunção carnal? É é a penetração do pênis na vagina. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma mulher que tivesse sofrido estupro, a penetração do pênis na vagina, a conjunção carnal, era configurado como estupro. E se um homem fosse vítima de um outro homem, aí nós não teríamos a penetração do pênis na vagina, nós temos a penetração, hipoteticamente, no ânus, era considerado um atentado violento ao pudor. E se fosse uma mulher que sofresse tanto uma penetração vaginal como uma penetração anal, nós teríamos a presença dos dois crimes: estupro e atentado violento ao pudor. Mas como mas com alteração legal, a partir de 2009 nós só falamos de estupro. Houve violência ligada à ameaça, estupro. 2009 foi alteração. O caso Otávio Mesquita, 2016. Mas vamos seguir. Vamos seguir. E aqui já vai uma observação. O artigo 225 do Código Penal também foi alterado em 2018. E o que ele altera? Ele altera o rito processual do crime de estupro. Vamos entender uma coisa. Um crime de estupro, para menores de 18 anos ou para pessoas vulneráveis, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Não importa se a vítima faz ou não faz uma representação. Não importa se a vítima vai até o Estado para que o Estado vá atrás do criminoso. O Estado, sabendo que alguém foi vítima de estupro e essa vítima é menor de 18 anos ou é vulnerável, vulnerável é aquelas condições que a gente já tinha falado. Pode ser uma pessoa que estava bêbada, que estava drogada, que por alguma deficiência mental não podia se proteger, não entendia o que estava acontecendo. Então, esse crime, você não fala, né, nessas circunstâncias, você não fala de representação e no prazo de 6 meses, porque tem mediação penal pública incondicionada. O Estado sabe que o crime aconteceu, vai atrás do criminoso, processa, julga e aplica a punição. E para o caso de pessoas maiores de 18 anos, ainda segue a regra de que a pessoa tem 6 meses para fazer a representação no Estado, porque nesse caso paga uma pessoa maior de 18 anos e que ao tempo do crime tinha completa condição de entender o caráter criminoso do crime e de reconhecer o criminoso, não havia qualquer espécie de empecilho para que seja pela idade, seja por estar por alguma substância que pudesse estar usando, o crime ele continua como ação penal pública condicionada à representação. Então, se alguém é vítima do crime de estupro, sendo maior e sendo capaz, plenamente capaz, ela deve fazer a representação no prazo de 6 meses. Mas segura aí, porque a princípio isso daí você já mataria a charada e o direito de Juliana representar contra o Otávio Mesquita está encerrado. Mas calma, que não vai parar por aí não. Tem um aspecto que as pessoas estão negligenciando nesse debate todo. E eu já aponto aqui, já faço a observação que a Juliana, ela está sendo acompanhada pelo advogado, que é um advogado reconhecido, que é o Dr. Hélio. Eu vou colocar aqui o nome dele aqui no vídeo. E não é à toa que ela fez a representação. Ela está bem orientada e bem acompanhada. Mas vamos seguir.
Crime de estupro, violência ou grave ameaça e crime de atentado violento ao pudor não existe mais. Crime de estupro já existe, mantém praticamente a mesma coisa na época do Otávio Mesquita. O que é importunação sexual? Importunação sexual hoje, para ser mais exato, a partir também da alteração legislativa de 2018, eu vou colocar aqui na tela, ele está no artigo 215A. 215A, importunação sexual. E ela fala o seguinte, ó, tá na tela. Praticar sem consentimento ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva. Pena de 1 a 5 anos também de reclusão. Esse tipo de crime é um crime que infelizmente nós conhecemos e que ele ocorre todo dia no transporte público. Então, aqui em São Paulo, nós temos o conhecido caso do ejaculador do transporte público. É aquele cara que se masturba dentro do ônibus, aquele cara que passa a mão em uma mulher. São atos libidinosos, mas em que não há a violência, não há a grave ameaça. A pessoa não segura a vítima e impõe que a vítima faça alguma coisa, ou pratique alguma coisa, ou que se deixe praticar com ela alguma coisa. É a mão leve, é a mão que passa nos seios, que passa nas nádegas, a pessoa que se masturba, é a pessoa que de alguma forma, por algum sinal, por algum gesto, fica se insinuando para outra pessoa, para a vítima, né, por melhor dizendo. Nesse caso, é também uma hipótese para o suposto crime do Otávio Mesquita. Tá? A gente já vai chegar lá. Só que aí nós temos alguns detalhes. Na época que eu estava Mesquita com médico, que foi em 2016 que isso aconteceu. Para ser mais exato, pelo menos assim, o programa foi veiculado no dia 25 de 4 de 2016. Então, nesse período, nós tínhamos o crime de estupro no Código Penal. Na época que ocorre esse caso, Otávio Mesquita e Juliana, nós tínhamos o crime de estupro no Código Penal. Qualquer ato envolvendo violência ou grave ameaça. E nós tínhamos a importunação sexual. Porque a importunação sexual, à época, era uma contravenção penal. E o que é a contravenção penal? Contravenção penal, na prática, são crimes. Mas são crimes que eles são considerados de menor potencial ofensivo. São crimes em que você até tem a pena de prisão, mas é uma pena de prisão simples. São crimes em que você vai ter como punição uma multa, são os crimes que você vai ter como punição uma restituição à vítima. Penas de detenção e reclusão não há. Então, e para aquela época, em 2016, a importunação sexual ainda era considerada um crime de menor potencial ofensivo, portanto, uma contravenção penal. Otávio Mesquita, até o momento que nós sabemos, Otávio Mesquita poderia sim ser investigado pelo crime de estupro, sim, nós já vamos entender o porquê. E pela contravenção penal? Aí já não, porque aí já haveria a prescrição do crime em relação ao crime à contravenção penal de importunação sexual. Vamos deixar isso mais claro? A importunação sexual que hoje é crime, na época em que ocorre o fato entre a Juliana e o Otávio Mesquita, ela era uma contravenção penal e ela estava prevista no artigo 61, artigo 61 da lei de contravenção penal. Ela dizia ali, importunar alguém em um lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Presta atenção na pena que era aquela época. Multa de R$ 200.000. Quer dizer, não havia nem a possibilidade de prisão. E nesse caso, ainda que nós vamos falar disso melhor, mas seja feita a desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal, e nós temos que considerar o crime de importunação sexual, que era uma contravenção penal, lá na época que ocorreu, que foi em 2016, se isso ocorresse naquele momento, se houvesse a desclassificação, aí sim nós estaríamos diante de um crime em que houve a prescrição. Bom, então já definimos por qual crime ou por quais crimes, crime e contravenção, Otávio Mesquita poderia responder. Nós teríamos aqui o crime de estupro, que é muito mais sério, e o crime de... E a época,
a contravenção penal, que seria a importunação sexual, que nem cadeia previa. Mas vamos lá, vamos entender agora quais seriam os próximos passos. O que o Ministério Público, como que o Ministério Público pode conduzir o processo a partir de agora. Então, a primeira coisa que o Ministério Público pode fazer é não fazer nada. Não fazer nada. O Ministério Público ele pode simplesmente pedir o arquivamento do processo. Vamos entender isso. Nesse momento, como a gente já afirmou, não existe um processo criminal. O que existe é uma representação de Juliana. Juliana entrega ao Ministério Público uma representação dizendo: eu fui vítima de um crime sexual, e eu quero que o Estado intervenha, que o Estado investigue, processe, julgue e puna Otávio Mesquita, sempre tratando em hipótese. O Ministério Público pediu ao apoio da polícia para que mais investigações sejam feitas e uma vez terminadas essas investigações, recolhidos mais materiais, mais vídeos, depoimento da Juliana, depoimento do Otávio Mesquita, depoimento das pessoas envolvidas, de repente eventuais vídeos aí do momento da produção e principalmente do momento em que houve toda uma preparação para o programa, se teve ali um ensaio antes, e no ensaio já tinha ocorrido algum tipo de contato mais assedioso, enfim, tudo isso a polícia vai levantar e vai entregar para o Ministério Público. O Ministério Público ele pode simplesmente pedir o arquivamento do processo. Ele pode, analisando as imagens, analisando todo o contexto, entender que não houve ali sequer algum crime. Agora, eu não sei no caso de pedir o arquivamento, é aí que vem a grande questão. Se o Ministério Público entender que houve algum crime, ele só pode denunciar o Otávio Mesquita pelo crime de estupro, porque é o único crime cabível para a época. Porque se for pela importunação sexual, que lá em 2016, a gente já falou isso, 2016, era apenas uma contravenção penal, nós já teria ocorrido a prescrição. E a contravenção penal, em regra, ela prescreve em 3 anos, e ainda mais um crime como uma contravenção penal como essa, que na época não tinha nem previsão de cadeia, nem de prisão simples, era apenas uma multa, que era a importunação da época, que era o entendimento da época, e era isso que estava no texto de lei. Agora, denunciado Otávio Mesquita pelo crime de estupros, nós temos um rito a seguir. Como que o Ministério Público denunciaria Juliana pelo crime de estupro, se nós já vimos que na lei, tanto na época como hoje, mas a gente tem que considerar na época, ela previa que para o crime de estupro era necessário a representação processual em um prazo máximo de 6 meses. Porque é um crime, era e é ainda para os maiores de 18 anos capazes, um crime de ação penal pública condicionada à representação. É preciso que era necessário à época que a vítima se manifestasse perante o Estado, dissesse: Estado, eu quero que você investigue, processe, julgue e puna o meu agressor, o meu suposto agressor. E aí que vem algumas desinformações que você está encontrando aí na internet. Porque, primeiro, estão dizendo que o crime foi prescrito. Não é, já vou falar disso. E segundo, estão dizendo que já haveria a decadência. Juliana teria perdido o direito de fazer essa representação e pedir que o Otávio seja processado. Mas o que essas pessoas não estão se dando conta, e está aqui na tela, é que existe a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal. E lê aqui comigo o que diz a súmula 608, ó, presta atenção. Nos crimes de estupro com violência real, a ação pública é incondicionada. Quer dizer, se a ação pública é incondicionada, e essa é uma orientação que ela já vem antes do acontecimento do Otávio Mesquita, a gente não precisa de representação. Né? Nesse caso, ou seja, se o Ministério Público entender que houve a violência real, e a violência real existe um momento específico aí no cenário
naquela brincadeira toda ali, enfim, do Otávio com a Juliana, que é quando ele puxa a cabeça dela para entre as pernas dele, se o Ministério Público entender que aquilo e aquele é o ponto, aquele foi o ponto, aquele é o ponto de destaque, ele pode sim denunciar o Otávio Mesquita pelo crime de estupro, com base nessa súmula do Supremo Tribunal Federal. Porque aí nós temos três situações para o crime de estupro. Claro que considerando hoje pessoas menores de 18 anos, ação penal pública incondicionada, pessoas maiores de 18 anos, falando aqui grosso modo, ação penal pública condicionada, só que havendo a violência real, a ação penal pública é incondicionada. Então não precisaria, nesse caso, que Juliana tivesse feito a representação. Só que tudo isso vai ter que passar pela avaliação do Ministério Público. Ele vai ter que olhar as imagens e ele vai ter que entender e definir se aquelas imagens fica constatado a violência real. E presta atenção que violência real não precisa deixar marca. Violência real não precisa deixar um hematoma, não precisa sair sangue, não precisa ter um apertão, um luxo, não precisa. E dentro daquelas cenas, é possível sim que o Ministério Público encontraria algum ponto em que ele possa classificar como violência real e, baseado nesse ponto, apresentar a denúncia contra o Otávio Mesquita. Um grande detalhe: na internet tem falado que o crime prescreveu, mas isso é mentira. Presta atenção, vou colocar aqui. O crime de estupro tem uma pena prevista de 6 a 10 anos de reclusão. Quando você quiser saber sobre a prescrição de um crime, você vai olhar para o crime, para o tipo penal do crime, que é o que é aquilo que define a conduta do crime. Então, no crime de estupro, nós temos a conduta, que se diz violência ou grave ameaça, e nós temos a pena embaixo, que a pena, no caso do estupro, é de 6 a 10 anos de reclusão. Qual a pena máxima? 10 anos. Eu pego essa pena e eu vou comparar no artigo 109. E no artigo 109, ele vai falar que a prescrição, artigo 109, Código Penal, artigo 109, inciso 2º, prescreve em 16 anos, anota aí, 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede 12. Crime de estupro, o máximo da pena é de 10. Então, o crime de estupro, seja para a Juliana ou para qualquer outra, nessa forma simples, que é a forma do caput do artigo, ele prescreve em 16 anos. Então não houve prescrição no caso da Juliana. A grande questão está em se entender que o crime praticado contra a Juliana, ou o suposto crime praticado contra a Juliana, é de ação penal pública condicionada ou incondicionada. Se ela teria que representar dentro dos 6 meses, ou se ela não teria que representar dentro dos 6 meses. Isso de acordo com a súmula 608 do STF. Vamos falar agora da defesa? Qual que vai ser o caminho que a defesa que o Otávio Mesquita vai tomar ou que deve tomar? E aí me parece claro que vai ser legal o crime. Dizer que foi uma brincadeira, que havia ali, como se diz em direito, um ânimo jocante, que é a intenção apenas de brincar, que não havia a intenção de machucar, ferir, agredir, constranger a Juliana, e que principalmente havia a aceitação de todos, principalmente a aceitação, o consenso da Juliana, que ela estava de acordo com a brincadeira. Paralelamente a isso, é comum que as defesas elas apresentem no processo. Isso não significa que a pessoa está dizendo que aceita, que é culpada, que está concordando com a acusação, nada disso. Mas no processo criminal, é comum você apresentar uma tese inicial, que é a sua tese principal, que nesse caso é negando a existência do crime, e depois uma tese subsidiária. E é possível, sempre aqui no campo da hipótese, que é possível que uma das defesas subsidiárias de Otávio seja de desclassificar o suposto crime de estupro para a importunação sexual. E que, naquela época, em 2016, quando
naquela época, em 2016, quando o programa foi veiculado, era uma contravenção penal. Uma contravenção penal que não previa nem cadeia, que previa apenas uma multa. E que essa contravenção penal, a gente já falou que normalmente prescreve em 3 anos, essa já estaria realmente prescrita. Então, nós teremos, primeiro ponto, nega o crime, segundo ponto, tenta uma desclassificação para uma contravenção penal. E claro, é, paralelamente a isso, Otávio Mesquita vai seguir na sua ação civil, em que ele pede a indenização por danos morais, por danos à sua imagem, à Juliana. E isso, claro que, como nós sabemos, no caso dos artistas, e que todos nós hoje, mas os artistas principalmente, eles estão sujeitos ao tribunal da internet, também tem esse aspecto, né? Também tem um aspecto de estratégia defensiva também da sua imagem. Responder aqui o que pode se vir a se tornar um processo criminal e, na outra esfera, apresentar um contragolpe, um contra-ataque na esfera civil pedindo uma indenização por danos morais. E agora, qual a opinião do canal? Analisando todo o contexto, analisando a lei à época dos fatos, analisando o comportamento de Otávio, o comportamento de Juliana, o que nós entendemos que pode vir a acontecer. Bem, primeiro, vamos, só para deixar claro, esse nosso canal a gente não acha que tudo é mimimi. Que fique claro que a gente não acha que tudo é mimimi, que as brincadeiras que se faziam antes podem se fazer hoje sem qualquer problema, e que quem tiver incomodado, que se lasque. Não, não é assim, a gente não pensa dessa forma. Ao contrário, nós pensamos que as pessoas elas devem se atualizar. E eu acho, inclusive, que o que nós estamos vendo hoje é pessoas que se recusam a se atualizar, se negam a entender que os tempos são outros, os tempos mudaram, que antes era uma brincadeira, e que de fato poderia não ter a intenção de ofender, de agredir, de constranger, mas hoje não é mais. E isso deve ficar muito claro. Agora, em relação à parte jurídica, o que se diz em direito é que o Código Penal, a aplicação da lei penal, ela é o soldado de reserva. Quer dizer, você analisa todas as questões, você tenta resolver de todas as formas possíveis e só então, por último, se aplica a lei. E se aplicar a lei a um caso como esse, e que, como nós já deixamos claros, a única situação possível seria o crime de estupro, parece uma coisa muito forte e que seria necessário aí um grande, um certo raciocínio jurídico e talvez fático de enquadrar um evento especialmente daquele dia que poderia se enquadrar no crime de estupro. É quando o Otávio Mesquita agarra a cabeça de Juliana. Porque se você pegar aí as imagens e você conferir todo ali, o começo do programa, dá aproximadamente um minuto, ou não mais que isso, do programa, você vai notar que o Otávio Mesquita assim, ele passa a mão no seio da Juliana, ele passa a mão nas pernas dela, ele agarra ela, ele já agarra ela 2, 3 vezes, mas tem uma parte que é uma parte mais forte, que é essa parte quando ele pega a cabeça dela e traz contra as suas pernas. Mas ainda assim me parece que enquadrar isso para o crime de estupro seria uma coisa muito forte. Uma coisa que precisaria forçar um pouco a mão. O mais correto nesse caso, me parece que seria o crime sim de importunação sexual. Porque a maior parte do tempo da brincadeira, ou suposta brincadeira, ou da contravenção penal, que seria o caso para a época, tem aquela coisa da mão leve, do brincar, do pegar, mas que não apresenta uma coisa assim violenta. A grave ameaça a gente já falou que não se encaixa, mas uma coisa de violência, de forçação, de forçação de barra. Então, me parece que caminhando o processo,
deve a justiça enquadrar o Otávio Mesquita como uma importunação sexual, mas que, entretanto, ela fica perdida pela prescrição da importunação. E sim, é claro, o contexto importa? Sim, o contexto ele importa. Né? É fato, e está aí os vídeos na internet, que tanto o próprio Otávio como a Juliana já participaram de diversas outras brincadeiras ali no programa, em reportagens que eles fizeram na rua, em que havia essa conotação sexual, e que entre eles também já havia tido esse contato ali também com uma conotação sexual, o que pode ter dado ao Otávio a ideia de uma certa liberdade com ela, ainda que talvez isso não tivesse sido combinado, não tivesse sido falado, mas teria ali uma certa liberdade. Então, isso sim pesa no processo para que eventualmente o Otávio seja configurado como tendo praticado o crime de estupro, ou mesmo a própria importunação sexual, que é o que nós achamos que se encaixa melhor ao caso. Agora, que fique claro, a Juliana pode sim, há elementos jurídicos para que a Juliana busque sim a condenação do Otávio, busque sim que o Estado, né, porque o que ela está fazendo é pedindo que o Estado entre naquela relação e verifique se de fato houve o crime. Ela tem elementos para fazer isso, diferentemente do que você está vendo aí nas redes sociais, estão falando da decadência, a gente já viu que a decadência pode ser afastada e da prescrição que não ocorreu para o crime de estupro. Então, pode haver a investigação, o processo e, eventualmente, a absolvição ou a condenação do Otávio. É possível que isso aconteça. Bom, enfim, essa é a opinião do canal e eu queria saber agora a sua opinião. Primeira coisa, para você foi uma brincadeira ou foi um crime? Foi uma brincadeira que passou do ponto ou foi algo que realmente a justiça deve se envolver e processar e julgar o Otávio Mesquita? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, se você fosse promotor, se você tivesse a caneta na mão e você recebesse essa representação da Juliana, você arquivaria o processo ou você mandaria para frente? E tentaria verificar se no decorrer do processo se tem mais elementos para condenar o Otávio Mesquita, que na verdade também é uma aposta aqui do nosso canal. Eu acredito que a representação vai ser recebida e que a denúncia vai ser realizada. Até mesmo para dar a chance que durante o processo, durante a fase de instrução do processo, é o momento do processo que você chama testemunhas, você apresenta documentos, apresenta vídeos, imagens, provas, enfim. Nós acreditamos que o promotor vai fazer isso, mas é uma aposta aqui do canal, não tem como saber. Você faria o mesmo? Você faria a denúncia para verificar no decorrer do processo? E se você ficou até aí, comenta aqui embaixo o que você acha desse caso, se você acha que o Otávio está certo, se a Juliana está certa, o comportamento do SBT também, que você tem muita coisa na internet, o comportamento do próprio Danilo Gentili, se foi correto ou se não foi. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e quero saber como que você lidaria com toda essa situação. Toca no sininho aí e se inscreve no canal, não esquece. Até o próximo vídeo.